Boa Olá, noite, professor Darcy. já botei, já. Tá tudo bem com já. o senhor? Tá me ouvindo? Boa noite, boa noite. Boa noite, podemos começar? Tá tudo ok? Tudo ok? Boa noite, Dione. Boa noite, querida. Bem-vinda. Vamos começar então, professor Darcy. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Paula Sechela, para quem não me conhece, eu sou assistente da diretoria da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. A nossa diretoria é composta da seguinte forma: a doutora Roberta Mello, de São Paulo, é a nossa presidente, a doutora Andréia Oliveira, de Minas, é a nossa vice-presidente, a doutora Heloísa Cardoso, do Paraná, é a nossa secretária, a doutora Milena Stella, de São Paulo, é a nossa tesoureira, a doutora Júlia Bastos, do Espírito Santo, e eu, junto comigo, né, do Rio, nós somos as assistentes da diretoria. Para quem não conhece a CNMAL, ela tem divulgar o papel da mulher no agronegócio e incentivar e estimular o ensino e o estudo do direito agrário e do agrarismo no Brasil e no exterior. Né? E hoje eu tenho a grande honra de entrevistar pela segunda vez o professor Darcy Valmor-Zippetti, esse grande agrarista, né? Dando sequência aí a nossas lives, né? E em nome da CNMAL, professora, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado novamente o nosso convite, né, para essa live. E gostaria de passar a palavra para o senhor, né? Dando sempre o nosso questionário aí, as nossas perguntas e respostas, né? A gente tinha terminado aquela primeira live, né? O senhor estava contando sobre a sua obra inédita, né? Que é a legislação agrária brasileira, né? Que o senhor organizou. Pena que terminou o tempo, não deu para o senhor acabar de nos contar toda a história, né? Da legislação agrária. Mas, enfim, vamos dar sequência, né, ao nosso questionário. E aí eu passo a palavra para o senhor. Saudações agraristas aí para o senhor. Boa noite, muito obrigado, doutora Ana Paula Sechela, prezada amiga, que já esteve aqui na minha casa, junto com a senhora, sua mãe, e nós comemos uma pizza junto. E eu saúdo a todos os agraristas na pessoa do nosso guerreiro, Alberi Querubini, que é o vice-presidente da UBAL e diretor da Escola Agrarista Informal da UBAL. Saúdo especialmente porque é a Cenemal que está me convidando, especialmente todas as mulheres agraristas da diretoria e do Brasil, na pessoa da carismática Roberta Mello. Obrigada. E meus prezados ouvintes, eu estou às ordens para as suas perguntas, só que eu quero ser pragmático, porquanto se comprometeu no futuro, junto com outros agraristas, escrever a história de uma vida de um agrarista de forma escrita, complementar, porque aqui é rapidamente no sentido objetivo e pragmático e prático. Não temos muito tempo, infelizmente, professor, né? Mas a gente vai tratar de providenciar esse seu livro aí. A sua biografia. Bom, professor, vamos começar então com perguntas. Pode. O senhor não concluiu o curso de mestrado em Direito na Faculdade de Direito da URGS? Eu estava dando aula de professor de Direito Agrário na Rede dos Reis e me surgiram muitas perguntas durante a aula sobre direitos reais, sobre processo civil, sobre outros âmbitos de direito. E eu digo assim, não, eu vou ter que continuar a estudar direito. Aí surgiu o curso de mestrado na URSS, que era coordenado por Couto Silva. Ele foi o autor do novo Código Civil, junto com Miguel Reale. Aí eu fiz, na minha entrevista, eu disse que eu fiz o meu curso de faculdade muito tumultuado, comecei em Passo Fundo, depois aqui em Porto Alegre, de manhã, um outro período de noite, porque eu tinha que trabalhar. Enfim, então eu fui aceito e fiz o curso de mestrado. No direito civil eu aprendi muita coisa. O grande mestre Clóvis Couto Silva falava muito do ato jurídico,
negócio jurídico, e, enfim, o que é ato jurídico, o que é negócio jurídico. Para mim, negócio jurídico era novidade. Aí, depois, com o tempo, fui ver que também tem o ato cooperativo, tem o ato agrário, enfim, tudo bem. E aí aprendemos também direito das obrigações, além de toda a dinâmica do direito da propriedade e da posse. Mas teve uma matéria muito importante que era o direito comparado. Então, eu aprendi os direitos dos outros países e, principalmente, o direito romano-germânico e o direito anglo-saxônico. Então, aí tem a diferença do direito inglês e do direito norte-americano e do Canadá e do direito brasileiro, que é o jus comune, enquanto que o anglo-saxônico, que é vinculado à Inglaterra, predominou nos Estados Unidos e no Canadá. Então, isso é muito importante de a gente saber. Eu aprendi isso no direito internacional, no curso de mestrado. E na filosofia do direito, eu aprendi a teoria das normas jurídicas de Van Helsing, a teoria pura do direito. Eu entendi a técnica jurídica, porque no direito cada palavra tem um significado próprio. Cada palavra tem um sentido. Veja só para exemplificar. Prescrição, decadência, uso capião. Vejam, para fazer um estudo, e outros, os brocados jurídicos que são empregados no nosso direito. Por exemplo, hoje, rebus sic stantibus, que é na teoria da imprevisão, impégios, e tantos brocados, quorum, a palavra quorum é do latim, derivado do direito romano. Enfim, esses brocados é bom qualquer advogado saber e conhecer, porque enriquece o trabalho do advogado. Na área de filosofia do direito, então, foi importante, foi isso. E no direito civil, também aquele aspecto que eu relevei, e no direito das grandes sistemas internacionais do René Davi, que é o autor do livro. Era só fazer uma referência para uma indicação de a gente continuar estudando isso. É verdade, é base, né, professor? É verdade, super importante saber. E, professor, qual foi a sua colaboração na Cartilha do Agricultor, lançada pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul? Vocês sabem, todo mundo já sabe, que eu sou filho de agricultor, sou filho de produtor rural, e eu amo o produtor rural em homenagem, inclusive, ao meu pai, que é agricultor e produtor rural. E nós sabemos que o produtor rural é a razão de ser do direito agrário. Se não existisse produtor rural, não existiria direito agrário. Essa que é a grande verdade. Então, eu era conhecedor da legislação agrária, tinha a coluna no Correio do Povo de Legislação Agrária. Nesta nova edição da Secretaria da Agricultura, eu fiz sobre a legislação aplicável ao alcance do agricultor, que ele também possa ler e entender. Ótimo, perfeito. E, professor, dos congressos de direito agrário que o senhor participou, quais foram os que mais lhe contagiaram? Foram mais importantes para o senhor? O Congresso Normal, lá de Tunis, lá na África, além de conhecer o norte da África, que fazem lá irrigação no meio do deserto, fizeram um poço no meio do deserto para depois aproveitar a água da chuva e fazer irrigação. E lá houve a palestra do professor Antônio Carroça, que falou sobre a codificação do direito agrário. E ele rejeitou a ideia da codificação do direito agrário, porque ele disse
justificava dizendo que o direito agrário está em constante mutação, em novas legislações estão surgindo, então não cabe codificação, porque daí fica estratificado. O outro congresso, inegavelmente, foi aquele de Cruz Alta, mas aí eu vou contar num capítulo especial todas as peripécias que aconteceram para sair o congresso de Cruz Alta, inclusive antecedentes, com a campanha da função social da propriedade, dê à terra o direito que ela tem, produzir, enfim. Eu vou contar num capítulo à parte, por quanto, inclusive, sai já um documento histórico que foi publicado no Correio do Povo, depois, inclusive, na Revista de Direito Agrário do INCRA, e ficou um documento histórico, a Carta de Cruz Alta. E Olha só, professor, super dar o mal em Porto Alegre é que eu fui, através como coordenador da BDA, inclusive dentro das comemorações dos 100 anos da Faculdade de Direito, por isso que nós contamos com a parceria da Faculdade de Direito. Então, esse de Porto Alegre, o tema foi Direito Agrário e Desenvolvimento Sustentável. O termo desenvolvimento sustentável ninguém conhecia aqui no Brasil. É a partir de então que se fala em desenvolvimento sustentável nesse país e, inclusive, lá na ONU, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que às vezes o Querubino contesta, que é uma globalização esquerdizante, enfim, seja lá o que for, o fato é que o direito agrário e o desenvolvimento sustentável foi lançado aqui no Congresso de Porto Alegre. Olha só, professor, super atual ainda, né, professor? E, professor, quais foram os livros organizados em parceria com o Dr. Lucas Abreu Barroso? Olha, o professor Lucas Abreu Barroso é parceiro da UMAL, parceiro lá na Academia Brasileira de Letras Agrárias, ele que edita a revista, a Lei Agrária Nova, da revista da Academia. Enfim, eu fiz uma parceria por uma razão muito simples. Aconteceu que um professor de Tunis veio de Tunis para o Congresso de Porto Alegre. Apresentou o trabalho dele aqui em Porto Alegre. E não sei por que razão o trabalho dele não foi publicado nos anais do Congresso de Porto Alegre. E ele reclamou. E com muita razão reclamou. Aí eu falei para o professor Lucas. Digo, Lucas, olha, eu estou com um problema. Vamos elaborar um livro aí e vamos encaixar esse livro, então, do professor lá de Tunis, que não foi publicado nos Anais do Mal. Ele topou. Então saiu o primeiro livro, Direito Agrário Contemporâneo. O segundo foi sobre o trabalhador rural, que Fernando Ferrari eu escolhi como meu patrono na Academia Brasileira de Letras Agrárias. Eu sou acadêmico do Fernando Ferrari e com muito orgulho, porque ele foi autor do Estatuto do Trabalhador Rural Brasileiro, que estendeu os direitos trabalhistas ao homem do campo. O homem do campo só teve direito trabalhista 20 anos depois do trabalhador urbano. Através de Fernando Ferrari, que era um descendente de imigrante italiano que nem eu. E por isso que eu era grande admirador como homem público, respeitado, por diplomado em economia e direito, por quanto os discursos deles, quem redigia era ele próprio. Muito bem, professor, muito bem. E, professor, qual foi a sua participação na criação do curso do IUMA, em Porto Alegre, e da UBAL, né, União Brasileira dos Agraristas Universitários? Pois olha, aí entra o Lucas de novo. A Giovana, minha filha, é médica no Rio de Janeiro, me nos convidou, junto com a minha esposa Dione, para fazer um passeio lá para a região de Minas Gerais. Aí nós fomos, claro, além de ver o Parque Histórico, Pampulha,
etc. e tal, nós vamos fazer uma visita ao professor Lucas Abreu Barroso, porque ele casara com uma gaúcha de Santo Ângelo quando foi lá fazer uma palestra. E aí, então, na hora da nossa recepção, que ele nos ofereceu um café à noite, nós falamos sobre a questão da BDA, que tinha paralisado de funcionar. Digo, o que nós vamos fazer com a BDA? A doutora Marcela, esposa do doutor Lucas Abreu Barroso, que eu gostaria que o Aníbal convidasse para ela participar da entidade, que ela é especialista em alimentação, o direito da alimentação. Ela me disse o seguinte: fundar outra. Muito bem. No dia seguinte, nós fomos para Inhotim, no Parque de Inhotim, que é uma coisa extraordinária, o Parque de Inhotim de Minas Gerais. E aí a minha esposa, a minha filha, entramos lá, andaram por aqui, por ali. E eu disse assim para minha esposa, Dione e a Giovana, digo, olha, eu vou ficar por aqui, perto desse lago aqui, que tem umas árvores, coisa, eu vou ficar por aqui. Aí mentalizei a ideia da doutora Marcela de fundar uma nova entidade, de qual era o nome que se daria a essa nova entidade. Aí que surgiu a ideia de, digo, existe o mal que é mundial. E por que não dá para fazer uma brasileira, uma mal brasileira? E aí surgiu a ideia da UBAL. Muito bem. Então, nós lançamos, junto com o Lucas, 3 livros, teria a agroindústria também, além do trabalhador rural. Mas aí surgiu o Albirino Cherubini na minha vida. E ele era de Santa Maria, estudou direito agrário lá, era entusiasmado, e veio aqui, que queria ser professor, e eu queria, e claro, sempre defendi criar o curso de direito agrário. E aí ele disse, olha, vamos lá no IUMA. Fomos lá no IUMA, e por 3 anos nós ficamos insistindo. O professor Wellington Pacheco Barro, de vez em quando, era nas nossas reuniões, porque tinha uma dificuldade por causa da questão do MEC, não sei o quê, até que, por fim, eu recebo uma notícia, um telefonema do Cherubini. Eu estou lhe telefonando para dar uma notícia boa. O seu sonho vai ser realizado. O Yuma vai fazer o curso. Ele fez um convênio com a Unip de São Paulo e ela vai patrocinar a diplomação, a legalização do curso. Olha que bacana, professor. Tudo conheci. Conheci o grupo. Aí, na hora do cafezinho, o pessoal vinha me cumprimentar, vinha um, vinha outro. Aí eu perguntava quem era, quem não era. Até que, por fim, apareceu um esbelto, alto, tomou cafezinho comigo, perguntei para ele como era o nome dele. Diz ele, eu sou Márcio Burim. Márcio Burim. Digo, mas o meu chefe no INCRA foi Burim. Era meu pai. Então fechou todas. Aí eu marquei um encontro com ele no escritório dele. Digo, olha, tu vai lá no curso, por favor, e ajude junto com os alunos. Vamos organizar a criação dos estatutos da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Aí ele organizar o estatuto. Claro que eu fiz a revisão como eu gostaria que fosse. E na última aula, veja bem, na última aula do curso, nós fizemos, eu já tinha
preparado tudo, ata, tudo bonitinho, tá certo. Ata, a Assembleia Geral, então, foi convocada a Assembleia Geral, presidida pelo doutor Evandro Raul dos Santos, e secretariado pelo doutor Márcio Burim. E aí eu fui eleito presidente e foi eleito o Albino Querubino como vice-presidente, o Raul dos Santos tesoureiro e o Márcio, aonde é assim que funcionou a entidade através do e uma recebeu um diploma de sócio benemérito da UBA, o primeiro. Parou? Bacana. Melhorou? Professor, vamos seguir. Então, como surgiu a ideia de conceber o conceito de agrarismo? Vou ser sintético. Foi lá em Minas Gerais, no Encontro Mundial de Direito Agrário, organizado pela acadêmica, era a graduação de Direito Agrário, a Maria Célia dos Reis, de Goiás, de Goiânia. E apareceu lá nesse congresso, eu também fui, o professor Antônio Carroça, Alfredo Massaro, Ricardo Zeledon, Adolfo Zé Chibinari, enfim, a cúpula da UBAL. E nos convidou a filiar a UBAL. E eu fiz uma cartinha escrita para o professor Alfredo Massaro, que era o São Paulo, dizendo que era fulano de tal, assim, era professor de Direito Agrário, e entreguei, e daí comecei a ser sócio da UBAL desde 1992, porque esse evento era para dar um congresso mundial de Direito Agrário em homenagem aos 500 anos da Biscay. E acabaram saindo dois, um em Zaragoza e outro em Costa Rica, no Novo Mundo. Mas eu fiquei por muito tempo. Que diabo é isso, agrarista? O que significa agrarismo? Aí eu vi um livro, não me lembro, uma definição, uma conceituação do Alberto Valarim Marcial da Espanha, e também do professor Sodero. Mas não me convenceram. Digo, não, agrarismo não é isso. Muito bem. O que aconteceu? Os formados da primeira turma do IUMA, que era o de Santa Maria, organizaram um evento junto com a Faculdade de Agronomia de Santa Maria. E eu fui convidado para fazer parte da mesa e fazer um pequeno pronunciamento na abertura junto com os demais convidados. Eu fui. Aí a doutora Sofia perguntou: o senhor está preparado para falar? Digo, estou preparado. E eu fui lá. Eu digo assim: eu sou filho de agricultor, sou técnico agrícola, sou procurador do INCRA. Digo, eu vou. O que é agrarismo? Me deu a inspiração. Digo, agrarismo é uma doutrina que se caracteriza pela transversalidade de conhecimentos e pela sua universalidade. Então, junto com os agrônomos, eu me senti em casa em situação de igualdade. Então, por isso que o direito à articulação transversal também com as ciências agrárias. E é a razão pela qual o conceito foi expedido e o Cherubini e a UBAL encampou esse conceito como sendo o conceito de agrarismo do Brasil. Olha, que bacana, professor. E
E, professor, como surgiu o slogan Direito Agrário levado a sério? Essa seria uma história à parte, mas, resumindo, o governo federal emitiu uma medida provisória sobre liberdade econômica. E aí o Congresso Nacional encheu de emendas, como é costume. E advogados sugeriram para botar uma emenda nessa liberdade econômica sobre alterar um artigo do Estatuto da Terra que regula os contratos agrários. O Cherubini, que estudou contratos agrários em Santa Maria e que é o profundo conhecedor da área de contratos agrários, virou bicho. Organizou um evento com a FASUR e chamar o deputado e mandou chamar os advogados e pediu a tese desse jabuti. E nós fizemos uma reunião estabelecendo que o direito agrário deve ser levado a sério. E o deputado não apresentou mais a emenda na medida provisória da liberdade econômica. Então, se deve isso sim ao professor Albino Cherubini, que defendeu a ideia que o direito agrário deve ser levado a sério nesse país. É verdade, professor. Tem razão. E, professor, era o primeiro ciclo do direito agrário brasileiro? Mas eu vou resumir, porque cada um depois vai pesquisar. Eu vou começar, que primeiro tem que começar com o Tratado de Tordesilhas, que é uma novela belíssima de ser apreciada. Segundo, estudar o Tratado de Madrid de 1750, que é outra novela onde Alexandre de Gusmão, que era brasileiro, porém era embaixador português, influenciou a corte portuguesa e defendeu o Brasil, Alexandre de Gusmão. Depois nós temos a Lei 601 de 1850. Aí vem a Constituição de 1891. Aí vem a Lei 9.760. Aí vem o Estatuto da Terra. O artigo 10 estabeleceu que parecia um mandamento divino. Nesse país, segundo Roberto Campos, que defende o capitalismo democrático. Ele disse, o artigo 10, todas as terras devem ser privadas nesse país e só fica público o que for de interesse público para a fim da educação, ensino e fomento e pesquisa. E toda a legislação decorrente, então, o primeiro ciclo do direito agrário, chamado fundiário, ele vai até a Constituição de 1988. E congelou? Professor Darcy, como o segundo ciclo do agrário brasileiro? Essa é uma bela história que eu vou contar. Na democratização do país gradual, letras graduais, estabeleceu eleito, então, dentro dos critérios militares, o Tancredo Neves, presidente, e José Sarney, vice-presidente. Acabou José Sarney assumindo em virtude
do acontecido com o Tancredo Neves, que todo mundo... E que nomeou lá um ministro encarregado da reforma agrária e lançou um grande programa nacional. Coisa, nós que éramos do INCRA, eu era do INCRA, eu fiquei apavorado. Digo, não vai dar certo, tá fora dos limites. Muito bem, mas esse era um programa lançado do governo federal. Por quê? Porque o governo que estava em ação, ele estava mais preocupado em regularização das terras devolutas de nosso país. Tanto que a regularização das terras devolutas do nosso país permitiu que o território rondônio se transformasse em estado, assim como aconteceu com Roraima, aconteceu com Amapá, se dividiu o Mato Grosso em 2 estados e ainda criou seu estado de Tocantins por causa da regularização fundiária. Mas esqueceu-se de fazer a desapropriação e então agora o Zé Sassanei queria complementar a obra prevista no Estatuto da Terra, que era a desapropriação. Deputado federal Ronaldo Caiado, de Goiás, insurgiu-se contra esse projeto, esse programa, eu diria até tendencioso, que era mais político do que realista. E o Ronaldo Caiado, então, criou a União Democrática Ruralista. E foi se espalhando, como diz o Plutarco, a mente deve ser enchida com fogo. E ele conseguiu encher as mentes de todos os empresários do país com o espírito na defesa da propriedade, do direito de propriedade. Mas o Ronaldo Caiado conseguiu tudo que ele queria. E conseguiu introduzir na Constituição o artigo 185, que diz: a terra não pode ser desapropriada. Estabeleceu nas normas complementares o princípio do contraditório na hipótese de desapropriação. Tudo foi conseguido. Mas o que mais valioso que o Ronaldo Caiado, através da UDR, com esse movimento, conseguiu fazer, foi conscientizar o empresariado agrário. Do quê? De que eu só posso garantir a minha propriedade se aumentar a produção e aumentar a produtividade. Esse, o aumento de produção e produtividade que vai garantir o meu direito de propriedade. É um grande benefício e depois da Constituição, então, surgiu a biotecnologia, a biogenética, a introdução do sistema. A conexão dele não está muito boa. Então, esse é o segundo ciclo do meu conceito. Sim, professor. Das mulheres ao Bala. O que pegavam os alunos e fazia indicação para me fazer uma visita foi a Roberta Mello. Muito bem. Ela abriu a porta do meu apartamento, eu abri a porta para recebê-la. Me cumprimentou. Digo, ué, o que está vendo? Aí fomos na sala, conversamos, bonitinho. Então.
E na despedida eu digo, olha, eu tenho facilidade de expressão, é inteligente, é observadora, vai ser uma grande professora, se assim for e tal. Aí houve um congresso em São Paulo, eu convidei, digo, olha, doutora Roberta, poderia dar uma mãozinha lá na distribuição dos certificados e fazer a distribuição do folheto para a filiação da UBAL, lá e tal, no Congresso de São Paulo. E ela foi, se apresentou e fez. Digo, dito e feito. Pessoal, a conexão está bem ruim em Porto Alegre. Através dela, nós vamos conseguir a criação da comissão feminina. E feito. Assim, começou, através dela, então, fez a indicação, a constituir toda uma diretoria, com 2 assistentes. Eu recebi a essas informações, submeti à diretoria da UBAL, fizemos uma ata e foi criada a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, pela inspiração que, porque eu tive a ideia que quem era presidente seria a carismática. E tudo bem sucedido. E para nós, honra ter o senhor como presidente. Professor Daci, quais são as suas recomendações aos jovens agraristas? Eu consigo ouvir? As recomendações que eu posso dar é que estudem, participem, escrevam, organizem livros, participem em revistas, jornais, rádio, televisão, associações, enfim, prestigiem a UBAL. E eu deixo o meu abraço a todos. Abraçado, professor. E, professor, quais são os seus sonhos futuros? Eu tenho sonhos futuros, sim. O meu maior sonho é de que tanto o setor masculino como o setor feminino da UBAL se espalhe por fora. Esse Brasilzão, esse nosso Brasilzão, e uma entidade representativa forte que tenha influência perante o Poder Executivo, Legislativo e Poder Judiciário. Porquanto nunca podemos esquecer a lição do professor Paulo Torme Borges, que diz que as decisões judiciais e as decisões administrativas devem ser tomadas com mentalidade agrarista. E o nosso amigo homenageado lá do Rio de Janeiro, Otávio Melo Alvarenga, diz que o direito não é de uma nota só, é um acorde, porque ele era vinculado à música, então ele fez essa comparação. Outro sonho que eu tenho é de que amanhã se vençam os preconceitos existentes dentro no ambiente universitário, se estude o direito agrário, o agronegócio, a reforma agrária como um capítulo do direito agrário, um capítulo do direito agrário, e não essa politização que ocorreu aí com o tal de Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, que aqui no Brasil foi derrotado, ele ainda permanece. Então é isso, de mudar a mentalidade da cidade para fazer o estudo sério do direito à chuva, inclusive de pós-graduação, como já está ocorrendo. E outro sonho que eu tenho
Porque estudando no ambiente universitário, vejam bem, estudando no ambiente universitário, nós vamos divulgar a riqueza agrária do nosso país. Nós vamos divulgar a biodiversidade do nosso país. E nós vamos dizer sim, como Pero Vaz de Caminha disse a carta a Portugal em 1500, quando descobriram o Brasil. Aqui é uma terra em que tudo se plantando dá. E o estudantado brasileiro tem que saber isso, porque aí ele vai valorizar o prato de comida que come, porque ele sabe quantos direitos e obrigações tem nesse prato de comida. Boa noite, muito obrigado pela entrevista e até outra oportunidade. Nós que agradecemos, professor Darcy. Nosso tempo realmente está acabando, faltam só 10 minutos, né? E a sua conexão está melhores hoje, então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de todos, agradeço também ao senhor, né, por essas 2 lives maravilhosas, por todos os ensinamentos aí que o senhor passou para a gente, tá? Eu gostaria de também dizer ao pessoal que quem perdeu a primeira live, essas lives ficarão salvas no Instagram da CN Animal. Por qualquer coisa, a minha luz aqui que ficou excessiva, a conexão do professor Darcy, mas espero que vocês tenham conseguido aprender pelo menos um pouquinho aí com esse grande agrarista que é o professor Darcy, que aí com 80 anos ainda nos ensina muita coisa. Então, professor Darcy, muito obrigada, viu, por tudo e até a próxima live, tá? Boa noite a todos e tenham uma ótima semana. Boa noite, professor Darcy. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Saudações agraristas. Saudações agraristas, professor. Hein? Ela está encerrando.